nas relações com as pessoas às quais a alma estava demasiado apegada e que o Senhor algumas vezes afasta repentina e dolorosamente. Às vezes tem uma pessoa que você ama muito, beleza? E sei lá, né? Se afastou. E isso foi uma dor para você. Então nós temos apegos. Esse é outro sinal. Neste período, surgem com muita frequência fortes tentações contra a castidade e a paciência, permitidas por Deus a fim de que, por uma vigorosa reação, estas virtudes, que têm sua sede na sensibilidade, se fortifiquem e se fixem realmente em nós. Também podem aparecer doenças para nos provar. Então, por que a tentação na castidade e na paciência? Porque, veja, um sujeito impaciente, tá? Uma pessoa, qual é o sinal de castidade na alma? Você quer saber quando uma pessoa é casta? É quando essa pessoa é paciente. Um sujeito impaciente, ele não é casto. Existe uma correlação entre a castidade e a paciência. Vou explicar. Então veja, a luxúria, o vício da luxúria, é esse looping em que algumas pessoas incorrem do prazer venéreo. Então, tu tem prazer o tempo inteiro. Prazer, 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 o gozo dos sentidos. Tá entendendo? O Papa João Paulo II, se não me falha a memória aqui, se eu não estou enganado, o Papa João Paulo II chega a postular na teologia do corpo que o maior prazer que um ser humano pode sentir em vida, a nível de sensibilidade, é o prazer sexual. Então veja, uma pessoa que não é casta, ela não é paciente, porque ela não consegue sofrer em paz pelo hábito do prazer e do gozo. Tá entendendo? Então, ira e luxúria são irmãs siamesas. Um sujeito irado é um sujeito luxurioso. Um sujeito luxurioso é um sujeito irado. A mansidão, a paciência e a castidade, tá? Também são irmãs siamesas. Então, um sujeito que consegue conter o impulso do prazer, necessariamente é um sujeito que se habitua a sofrer em paz. Ou seja, ele não precisa o tempo todo de estímulo prazeroso para viver a vida. Tá entendendo? Então, a paciência é sinal de castidade na alma. E a ira é sinal de incontinência sexual, de luxúria na alma. Beleza? Legal, né? Nesta crise, o Senhor trabalha novamente a alma, aprofunda ainda mais o sulco que havia feito no momento da justificação ou primeira conversão. Ele extirpa as raízes ruins e os restos do pecado. Certamente esta crise não ocorre sem perigo, exatamente como na ordem natural, a crise dos 14 ou 15 anos. Alguns, nessa ocasião, se mostram infiéis à sua vocação. Muitos não atravessam esta prova de modo a poderem entrar na via iluminativa dos avançados e ficam num certo estado de tibieza. Com propriedade, diga-se que não são mais verdadeiros principiantes, mas antes almas retardadas ou enfraquecidas.
Então, por exemplo, se você não suporta essas purificações, beleza? Você não volta ao estado de principiante. Você fica enfraquecido. Ou tua alma fica retardatária, né? Era para você ter avançado, mas agora tua alma está tíbia. Ou seja, está se tornando uma pessoa assim, que despreza, indiferente à graça, indiferente a um ajuste fino, às moções mais sutis da graça. Em certo sentido, nela se realizam as palavras das Escrituras. Não conheceste o tempo da tua visita. Na hora da segunda conversão. Estas almas, principalmente se estão na vida sacerdotal ou religiosa, não tendem à perfeição tanto como deveriam. Sem perceber, elas também paralisam muitas outras e se tornam um penoso obstáculo àquelas que verdadeiramente queriam avançar. Assim, muitas vezes, a oração comum, em vez de se tornar contemplativa, se materializa, tornando-se mecânica. Em vez de transportar as almas, são as almas que a carregam. Infelizmente, pode até chegar a se tornarem anticontemplativas. O que quer dizer anticontemplativas? É uma pessoa que não é dada à oração. Então, eu conheci muitos sacerdotes e religiosos que eram completamente avessos à oração. Então, quando você ia conversar de oração com o padre fala, que nada. O negócio é a obra de Deus, é o reino de Deus, entendeu? É trabalhar, é ir para pastoral, é vender cachorro-quente na barraca da quermesse da igreja, entende? Isso é que é o importante. O importante é aos pobres, dar comida aos pobres, não sei o quê. Esse negócio de ficar rezando, isso daí vai deixar você birola, tá entendendo? Porque o reino de Deus é justiça social. Tá compreendendo? Ou o padre que diz, olha, você está rezando demais. Beleza? Pode até não ser um padre, digamos assim, influenciado pela teologia da libertação. Às vezes o padre vai... Até um padre que parece que é bom. Aí você vai lá conversar com ele. Você, mas tu tá rezando demais. Não precisa de tudo isso. Não, pra quê? Entende? Então tem que tomar um grande cuidado. Beleza? Ao contrário, naqueles que atravessam esta crise com proveito, segundo São João da Cruz, ela aparece como o começo da contemplação infusa dos mistérios da fé, acompanhada pelo vivo desejo da perfeição. Então, o que quer dizer essa contemplação infusa dos mistérios da fé? Você começa a enxergar o sentido das verdades de fé. É como se você, digamos assim, começasse a compreender por dentro as verdades de fé. Antes disso, tu compreende na superfície. Então, quer dizer, você não compreende, né? Você crê. Na contemplação infusa, você entende. Quer dizer, é o prêmio da fé, né? Você vê aquilo que você crê. Você contempla aquilo que você um dia creu. Tá entendendo? Então, principalmente sob a luz do dom da sabedoria, o principiante que se torna um avançado e entra na via iluminativa conhece muito melhor sua própria miséria, a futilidade das coisas do mundo, da procura das honras e das dignidades. Ele se desliga destes obstáculos. É preciso que dê o passo, como diz o padre Lalermant, para entrar na via iluminativa. É como
uma vida nova que começa como uma criança que se torna adolescente. É verdade que esta purificação passiva dos sentidos, mesmo para aqueles que nela entram, é mais ou menos manifesta e também mais ou menos bem suportada. São João da Cruz já o notou quando fala daqueles que se mostram menos generosos. Aí vamos ver o que São João da Cruz fala sobre as pessoas que não são generosas no meio dessa crise. Para eles, a noite de secura dos sentidos é frequentemente interrompida. De vez em quando, ela aparece e desaparece. Algumas vezes, a meditação dedutiva é impossível, outras vezes, torna-se facílima. Eles não chegam nunca a frustrar os sentidos de modo a fazer abandonar as considerações e os argumentos. Não têm esta graça senão de forma intermitente. Pode-se dizer que tem uma via iluminativa diminuída. São João da Cruz o explica melhor em outro lugar, atribuindo esta circunstância à falta de generosidade por parte deles. Abre aspas. É preciso explicar aqui por que há tão poucos que conseguem este elevado estado de perfeição e de união com Deus, que é a via dos avançados, tá? A via iluminativa. Não é porque Deus queira limitar esta graça a um pequeno número de almas superiores. Seu desejo é que a alta perfeição seja comum a todos. Ele envia pequenas provações a uma alma e esta se mostra fraca, fugindo imediatamente a todo sofrimento, sem querer aceitar dor alguma. Deus então deixa de atuar para purificar esta alma, que quer ser perfeita recusando-se deixar-se levar pelo caminho das provações que forma os perfeitos. Tal é a transição mais ou menos generosa a uma forma de vida superior. Até aqui foi fácil de ver a sequência lógica e vital das fases pelas quais a alma deve passar.